Boa noite aí, galera. Eu sou o Rafael Oliveira e hoje eu tô tentando selecionar alguns assuntos mais corriqueiros e que me perguntam no consultório, até para facilitar e de repente, como fica difícil vocês me darem aqui um feedback, então eu uso perguntas e questionamentos e dúvidas que os pacientes me perguntam no consultório quando eu instruo começar algum tipo de dieta, ou para perder peso, ou para fazer algum tipo de intervenção terapêutica em neuro, que é basicamente minha área. Então, quando eu passo uma dieta para as pessoas, sempre tem algumas perguntas. E uma dessas perguntas geralmente é: tá bom, eu vou tentar fazer a dieta, eu vou tentar diminuir a quantidade de carboidrato que eu vou comer, mas o que eu vou fazer com o pão? Então, como o pão ele é muito lembrado, as pessoas perguntam muito e querem muito saber a respeito, eu resolvi fazer essa live hoje a respeito do pão. Então, eu vou falar depois no final, quem tiver alguma dúvida pode botar nas perguntas que, dentro do possível, eu vou tentar responder todas, mas pode ir perguntando que eu vou, assim que acabar e falar o que eu quero falar para vocês, eu vou responder. Então, o pão que eu vou falar é o pão tradicional com farinha de trigo. Nessas invenções que tem hoje milhões de tipos de pães com vários tipos de farinhas, não, é o tradicional pão com farinha de trigo. Onde está o cacetinho, onde está o croissant, baguete, o pão feito em casa, pão de forma e aí vai. Dentro desse universo de pães que eu quero falar, estão inclusos os pães feitos com cevada e centeio, porque a cevada e centeio eles têm mais ou menos a mesma atuação metabólica que o trigo, e o pão com farinha de trigo integral, que é basicamente igual à farinha de trigo refinada, com algumas diferenças de absorção, mas a grosso modo elas vão interferir no metabolismo mais ou menos da mesma maneira. Então, quando a gente fala sobre o pão feito de trigo, duas coisas são importantes a gente relembrar. Uma é que o trigo ele possui grande quantidade de glúten. E duas, o trigo ele tem um alto poder glicêmico. Geralmente, se vocês observarem, tudo que eu falo sobre alimentação e carboidrato, elas acabam de alguma forma caindo na questão do glúten ou na questão do poder glicêmico, que eu vou explicar de uma maneira um pouco mais detalhada agora o que cada uma quer dizer e por que elas podem interferir negativamente no corpo. Então, como eu já falei, já repeti várias vezes, o glúten ele é um tipo de proteína que ele está basicamente na composição do trigo e a função dele é aglutinar substâncias. O que seria isso? Então, vamos fazer uma comparação básica. Tenta fazer um pão com farinha de arroz e um pão com farinha de trigo. O pão com farinha de trigo ele fica muito mais fofinho, muito mais flexível, muito mais maleável, muito mais apetitoso. Por quê? Por causa do glúten. A função do glúten então é colar substâncias, e colando essas substâncias ele consegue deixar não só com o paladar, mas também com a sensação de comer, mas também com a aparência muito mais maleável e fofinha. Só que o glúten ele é uma substância indigerível. Bom, eu como uma coisa que meu organismo não consegue digerir. O que isso vai representar a grosso modo no metabolismo? Tudo que a gente come que o metabolismo não reconhece como uma substância digerível, ele encara aquilo como um inimigo. Então, toda vez que tu come pão de trigo que tem, por consequência, glúten, o glúten chegando na barriga, o teu corpo vai encarar esse glúten como um inimigo. Encarando como um inimigo, o corpo vai gerar uma resposta inflamatória na tentativa de destruir essa substância inimiga, ou, no nosso caso, o glúten. Existem várias substâncias que são formadas a partir dessa reação inflamatória, e as mais comuns são, eu já falei várias vezes e vou repetir, as citocinas pró-inflamatórias. Eu vou até escrever aqui, ó, se eu conseguir. Citocinas. Então, as citocinas elas são substâncias que são formadas a partir de uma tentativa sem sucesso do corpo digerir o glúten.
E qual o problema dessas citocinas? Elas são responsáveis por desencadear ou participam de várias doenças no corpo, principalmente doenças cerebrais. Eu já falei sobre isso em outros vídeos de doenças cerebrais e glúten, já falei sobre outro vídeo sobre doenças cerebrais e dieta. Quem tiver interesse, tem vários no IGTV que falam a respeito do assunto. Mas, a grosso modo, eu vou simplificar para vocês entenderem. Se a gente pega uma célula cerebral que desenvolveu doença de Parkinson, tu vai analisar ela tem o mesmo tipo de citocina pró-inflamatória que é produzida quando o organismo tenta digerir o glúten. Ah, mas ninguém comprovou que glúten pode causar Parkinson. Não, ninguém comprovou. Mas a substância que está na célula doente e é a mesma substância que o teu corpo produz na hora de tentar digerir o glúten. Então, por consequência, é uma coisa meio lógica, não se deve comer glúten, e isso tem que tomar um certo cuidado, porque hoje em dia, até pelas características do glúten, de aglutinar, deixar mais macio, deixar mais viscoso, deixar mais cremoso, a indústria alimentícia bota glúten em tudo que é porcaria. Então, tu vai comprar iogurte, tem iogurte com glúten, tu vai comprar chocolate, tem chocolate com glúten, então tem que ter um certo cuidado. Ele é primordialmente originário do trigo, mas já retiraram do trigo e botaram em várias outras comidas e substâncias para deixar ela com uma aparência mais vendável e mais gostosa. O segundo ponto que eu queria falar é a respeito do poder glicêmico do glúten. O que seria poder glicêmico? Quando a gente come algum tipo de carboidrato, esse carboidrato ele vai ser transformado em glicose. Transformando em glicose, ele vai ser jogado na circulação e essa glicose vai estimular a secreção de insulina. Então, o poder glicêmico, em suma, nada mais é que o poder que a substância tem de estimular a glicose. Quanto mais glicose o carboidrato que tu comer criar e jogar na circulação, maior o poder glicêmico desse carboidrato. E qual seria o problema de um alto poder glicêmico? Isso a gente volta em mais um mecanismo que eu bato sempre na tecla, que eu falo em praticamente todos os vídeos que a gente conversa sobre alimentação, é que quando tu tem um alto poder glicêmico, tu vai estimular uma maior taxa de secreção de insulina. Por quê? Porque a função da insulina é pegar essa glicose que tu comeu e botar para dentro da célula. Se essa glicose não entra para dentro da célula e fica circulando pelo sangue, ela vai acabar gerando lesões, e isso é uma característica do diabetes tipo 2, que pode ser lesão renal, lesão ocular e por aí vai. Então a glicose ela tem que de alguma maneira desaparecer da circulação. E quem faz esse trabalho? A insulina. Quando tu começa a secretar grande quantidade de insulina, a célula passa a se tornar resistente à função desse hormônio. E o que isso acontece? Começa a não entrar a glicose para dentro da célula,